Imagine um predador que existe desde os tempos dos dinossauros, que sobreviveu às eras glaciais e se adaptou para se tornar o mestre das emboscadas, silencioso, invisível e absolutamente letal. O crocodilo transforma águas calmas em armadilhas mortais. Hoje, você vai descobrir como esses animais sobreviveram por milhões de anos, os segredos de suas estratégias de caça e o impacto que tem tanto na natureza quanto na cultura africana. Se você é fascinado por mistérios, ciência e histórias impactantes, está no lugar certo, aqui no canal O Desconhecido. Nosso objetivo é levar até você documentários de tirar o fôlego, com imagens incríveis e fatos que poucos ousam explorar. E para continuarmos trazendo conteúdos de altíssima qualidade, não se esqueça de dar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Queremos saber a sua opinião. Qual a sua maior curiosidade sobre esses predadores? Deixe seu comentário abaixo, ele é muito importante para nós. E compartilhe este vídeo com alguém que também ama explorar o lado mais selvagem e misterioso do nosso planeta. Agora, prepare-se para entrar no território dos crocodilos e descobrir o que torna esses animais os verdadeiros assassinos invisíveis das águas africanas. Vamos começar. O início do reinado. A origem dos crocodilos. Há algo fascinante nos crocodilos. Eles não apenas sobreviveram à prova do tempo, mas prosperaram em um mundo onde a extinção parecia inevitável. Para entender como essas criaturas chegaram até aqui, precisamos voltar ao período Triássico, quando a Terra era uma paisagem caótica de florestas densas, pântanos quentes e desertos áridos. Foi nesse cenário primitivo que os primeiros ancestrais dos crocodilos, os protocrocodilianos, surgiram como um pequeno grupo de répteis sem grandes pretensões, ainda longe de se tornarem os predadores implacáveis que conhecemos. Esses primeiros crocodilianos não eram os monstros aquáticos que hoje reinam nos rios. Na verdade, muitos deles eram terrestres, caminhando sobre patas longas e esguias, com corpos que lembravam tanto um predador ágil quanto um velocista preparado para a caça. Alguns chegavam a medir apenas 1 metro de comprimento, mas seus corpos já traziam o embrião de um design que mudaria pouco com o passar dos séculos. Mandíbulas cheias de dentes afiados e músculos incrivelmente fortes para prender suas presas. O grande segredo do sucesso dos protocrocodilianos estava na sua adaptabilidade. Enquanto outros répteis lutavam para encontrar nichos em um ecossistema brutal e competitivo, esses ancestrais dos crocodilos aprenderam a se moldar ao ambiente, ocupando tanto a terra quanto as margens dos corpos d'água. Isso os tornava quase onipresentes, capazes de caçar pequenos dinossauros em terra firme ou pescar nas águas rasas. E então veio o impacto devastador que mudaria tudo. No final do Triássico, cerca de 201 milhões de anos atrás, um evento de extinção em massa apagou da existência mais de 70% das espécies da Terra. Enquanto muitos dos dinossauros lutavam para sobreviver nesse novo mundo inóspito, os protocrocodilianos mostraram por que seriam os verdadeiros sobreviventes. Eles podiam reduzir seu metabolismo, suportar longos períodos de escassez de alimento e até mesmo se refugiar em águas profundas, enquanto o caos reinava na superfície. Essa resistência absoluta abriu caminho para uma nova era. Durante o Jurássico e o Cretáceo, os protocrocodilianos começaram a se diversificar. Alguns se tornaram gigantes dos mares, como o poderoso Deinosuchus, que rivalizava com os dinossauros em tamanho e força. Outros permaneceram nos rios e pântanos, desenvolvendo habilidades que fariam deles os mestres da emboscada. Mas o maior teste ainda estava por vir. Quando o asteroide colidiu com a Terra há 66 milhões de anos, desencadeando a extinção dos dinossauros,
os crocodilos novamente demonstraram sua habilidade de sobrevivência. Enquanto a poeira bloqueava o sol e o planeta esfriava, eles se enterraram na lama, esperaram pacientemente e emergiram como reis de um mundo transformado, o que permitiu a sobrevivência desses répteis enquanto tantos outros sucumbiam. Foi apenas sua resistência física ou havia algo em sua biologia e comportamento que os tornava predadores perfeitos para qualquer era? Para responder a essas perguntas, precisamos sair do passado distante e entrar em seu reino atual, as águas traiçoeiras dos rios africanos. É lá, entre reflexos dourados e sombras invisíveis, que os crocodilos modernos mostram por que são o ápice do terror aquático. Águas da morte, os habitats perfeitos dos crocodilos africanos. A África, com sua vastidão implacável e paisagens que alternam entre extremos de beleza e selvageria, esconde um segredo mortal nas águas que cortam suas terras secas. Rios tranquilos, pântanos densos e lagos de águas paradas são, à primeira vista, cenários bucólicos. Mas abaixo da superfície dessas águas, uma força indomável aguarda. Um predador invisível, tão perfeitamente integrado ao seu habitat que ele se funde ao ambiente de uma maneira quase sobrenatural. É nas águas africanas que o crocodilo se torna um mestre da emboscada, e os rios, lagos e pântanos se transformam nos maiores campos de caça da natureza. Os rios africanos, com suas águas turvas e irregulares, são o cenário ideal para o ataque silencioso do crocodilo. Imagina-se um vasto rio serpenteando pelas savanas, cujas margens são, em sua maioria, inexploradas e remotas. O crocodilo, quase sempre camuflado pela sujeira e pelas sombras das águas lamacentas, se esconde no fundo, aguardando pacientemente pela próxima vítima. Ele não precisa correr, não precisa perseguir. Em seu habitat, o predador sabe que a presa sempre se aproximará, seja para se refrescar, seja para beber. Cada movimento, por menor que seja, é capturado pelos sentidos aguçados do crocodilo. Uma sensação única de calma paira no ambiente, mas logo se quebra pela violência do ataque. O pântano africano, denso e abafado, é outro palco onde o crocodilo reina absoluto. Nesses pântanos, vastas áreas de terra alagada, repletas de vegetação rasteira e árvores emaranhadas. O crocodilo encontra não apenas alimento, mas um refúgio perfeito para se esconder dos poucos inimigos que ousam desafiá-lo. Cada passo nesse território é uma ameaça iminente, pois a vegetação espessa cria uma sinfonia de sons e movimentos que confundem qualquer intruso. As águas rasas escondem o predador que permanece imóvel, apenas aguardando o momento certo para explodir em um ataque fulminante. Mas o pântano oferece mais do que alimento. É ali que o crocodilo, mestre da paciência, domina seu mundo. Os lagos africanos, com suas águas profundas e misteriosas, representam outro desafio tanto para suas presas quanto para os próprios crocodilos. No infame Lago Vitória, por exemplo, a imensidão da água esconde criaturas que podem atingir impressionantes 7 metros de comprimento. A calmaria da superfície do lago esconde um cenário de tensão e disputa territorial, onde crocodilos adultos travam batalhas ferozes por domínio. Cada crocodilo, sabendo que o espaço é limitado e que a competição é implacável, utiliza a vegetação e as sombras como cobertura, se movendo em silêncio absoluto até encontrar uma oportunidade de ataque. Nessas águas, cada ser vivo está ciente do perigo, mas poucos conseguem detectar o predador até que já seja tarde demais. Mas não é só a caça que define o habitat do crocodilo. O equilíbrio de seus domínios é testado por desafios inesperados. A seca que transforma rios em rios quase invisíveis. A mudança nos níveis da água que obriga os crocodilos a adaptarem suas estratégias. Mas, mais do que isso, é a imprevisibilidade do ambiente africano que forja sua habilidade de sobreviver. A natureza, com todas suas forças,
exige que o crocodilo se reinvente constantemente. Mas como ele faz isso? O que faz essas águas perfeitas para um predador como o crocodilo? Para entender a verdadeira essência do crocodilo, precisamos ir mais fundo. É necessário explorar seu corpo, sua biologia única e entender como ele foi moldado por milhões de anos para dominar esses ambientes. Desde sua visão noturna, quase sobrenatural, até sua habilidade de se manter submerso por longos períodos, tudo no crocodilo é uma máquina de caça perfeitamente afinada. E quando nos aprofundamos nesses detalhes, começamos a entender por que, em cada ambiente aquático da África, o crocodilo é considerado o imperador silencioso. Agora, ao olharmos para o reino do crocodilo, podemos nos perguntar: como esse predador, com toda a sua eficácia, mantém o equilíbrio entre vida e morte? Como sua presença, em meio ao caos da natureza, se mantém com a força que regula a vida nesses habitats? Para entender essa dinâmica, precisamos olhar de perto para suas estratégias de caça e o impacto que seu reinado tem sobre o ecossistema ao seu redor, e é exatamente nesse ponto que o mistério se adensa. As águas africanas revelam mais segredos do que imaginamos, e a caça do crocodilo, com suas lições de sobrevivência, leva-nos a um entendimento ainda mais profundo do que é necessário para ser o predador perfeito. Anatomia de um predador. Em sua essência, o crocodilo é a perfeição evolutiva. Cada centímetro do seu corpo é a resposta direta de milhões de anos de adaptação, refinamento e especialização. O predador silencioso que domina os rios africanos não é apenas uma força bruta, mas uma sinfonia biológica de habilidades adaptativas que fazem dele o caçador definitivo. A anatomia do crocodilo, longe de ser um mero acidente da natureza, é uma história de sobrevivência imbatível, onde até mesmo os menores detalhes têm um papel fundamental em sua caça e em sua vida. Comecemos com sua mandíbula, um dos mais impressionantes exemplos de engenharia natural. Os dentes de um crocodilo são projetados para um único propósito: agarrar e segurar. Não são dentes para mastigar ou triturar, mas para prender sua presa com a força de uma mordaça implacável. Com mais de 60 dentes, todos afiados e triangulares, ele pode esmagar ossos com a pressão de uma força equivalente a 2 toneladas, mas o que muitos não sabem é que, durante uma caçada, a mandíbula de um crocodilo se fecha com uma força que equivale a mais de 1 libras de pressão, o suficiente para estilhaçar o crânio de um antílope. Quando ele morde, não há escapatória. Cada presa se torna parte de seu domínio, mesmo que sua vítima se debata desesperadamente. O verdadeiro terror, no entanto, não vem apenas de suas mandíbulas, vem da forma como ele ataca. O crocodilo, com seu corpo imenso, aparentemente desajeitado, adota uma postura quase inofensiva na água. Mas não se engane, seus músculos estão à espera, armazenando energia para um movimento fulminante. A parte traseira de seu corpo, especialmente sua cauda, é um dos maiores trunfos do crocodilo. Não é apenas uma ferramenta para natação, mas uma arma de arremesso que ele usa para dar o impulso necessário quando ataca. Sua cauda é capaz de propulsá-lo de maneira quase instantânea para a frente, um movimento que parece surgir do nada, pegando a presa completamente desprevenida. Imagine um ser de 1 quilo se movendo com a velocidade de uma flecha. É assim que o crocodilo abate sua vítima. Além disso, as patas do crocodilo, embora curtas em relação ao tamanho de seu corpo, são extremamente fortes e surpreendentemente ágeis. Elas são adaptadas não para correr em terra, mas para executar movimentos rápidos e potentes dentro d'água. Com os dedos palmados, o crocodilo pode deslizar sob a água como um submarino, invisível até o último momento. Seus músculos das patas traseiras são capazes de gerar uma força tão intensa que
que o permitem alcançar uma velocidade surpreendente em curtas distâncias, tornando a caça uma questão de segundos e não de minutos. Mas não podemos esquecer de seu sistema sensorial, que é uma obra-prima de eficiência. Os olhos do crocodilo, localizados no topo de sua cabeça, proporcionam-lhe uma visão quase 360° de seu entorno. Isso significa que, mesmo submerso, ele pode observar a superfície e perceber qualquer movimento, um pássaro pousando, um animal se aproximando para beber ou até o menor deslocamento de água, juntamente com suas narinas estrategicamente posicionadas, que permitem detectar os menores sinais de cheiro de sua presa. O crocodilo é capaz de antecipar as ações de seus alvos antes mesmo de serem visíveis. Esse sensorial aguçado é parte do que o torna tão mortal. Ele não caça apenas por força, mas por pura astúcia. Mas a verdadeira perfeição de seu corpo não é só em sua caça. O crocodilo também é um mestre em sua preservação. Suas escamas, duras como armaduras, não apenas protegem contra predadores, mas também ajudam a regular sua temperatura. Embora o crocodilo seja um réptil de sangue frio, suas escamas permitem uma troca térmica eficaz, ajudando a controlar sua temperatura corporal em ambientes extremos, seja no calor escaldante da savana ou nas águas geladas de um rio. Em suma, o crocodilo não é apenas um predador. Ele é a própria definição de eficiência na natureza. Seu corpo, cada parte dele foi projetado para ser o mais letal possível dentro de seu ecossistema. O mistério, porém, está em como ele usa essa anatomia para caçar. Não é só o que ele pode fazer, mas como ele faz. A paciência, a observação, o estudo meticuloso do terreno e a compreensão de quando e como atacar. A caça do crocodilo é uma ciência, onde cada movimento é parte de um cálculo preciso e cada ataque é um golpe cirúrgico de destreza natural. Mas como ele lida com as variações do ambiente e o comportamento das presas? Como o crocodilo se adapta às diferentes condições do seu habitat e às mudanças sazonais que afetam seu comportamento? E o que acontece quando ele é forçado a competir por território e alimento com outros predadores? A anatomia do crocodilo é apenas uma parte do que o torna o predador definitivo. Para compreender totalmente sua supremacia, precisamos entender as estratégias que ele emprega para dominar seu mundo, independentemente das forças da natureza ou dos desafios do território. E é nisso que reside a verdadeira arte da caça do crocodilo. Caçadores da emboscada. Estratégias mortais. Quando falamos em crocodilos, as palavras caçador e estratégia se entrelaçam de uma forma única. Eles não são predadores aleatórios, mas arquitetos silenciosos de emboscadas implacáveis. O crocodilo, com sua paciência infinita, se torna um mestre na arte de esperar. E em suas águas, ele conhece os segredos do ambiente como ninguém. Ele não apenas sobrevive na selva aquática, ele a domina. Cada movimento é uma preparação, cada posição um cálculo que antecipa o momento em que ele sairá das sombras para capturar sua presa. Os crocodilos não caçam por impulso, como muitos podem imaginar. Em vez disso, eles seguem um protocolo natural que passa por cada camada de seu ser. Uma camada de paciência intransigente. A princípio, parece que o crocodilo não se move, mas isso é pura ilusão. Seu corpo enorme e pesado flutua com um mínimo de esforço, quase imóvel, até que sua presa cometa o erro fatal, aproximar-se demais da margem do rio, ou do pântano, ou do lago. Esse é o ponto de não retorno. O crocodilo então se prepara para dar o golpe, mas ele não se apressa, porque ele sabe que no momento em que ele faz seu movimento, sua presa não terá chance alguma de fugir. A verdadeira maestria está na maneira como o crocodilo utiliza suas forças naturais. Sua cauda, uma arma imensa e poderosa,
tem a capacidade de projetá-lo rapidamente para fora da água. Esse movimento é realizado de forma quase imperceptível. Quando o crocodilo decide atacar, o que se vê é um foguete de pura força e velocidade, disparando com uma rapidez espantosa, criando uma explosão de energia que seria inimaginável para um animal de seu tamanho. A precisão do ataque é algo indescritível. Os dentes afiados não falham. Eles se cravam na carne da presa com uma força monumental. Porém, sua técnica não termina na captura. O crocodilo possui uma habilidade letal e mortalmente eficiente que poucos predadores podem se orgulhar de ter: o rolamento da morte. Esse movimento não é apenas uma questão de forçar a vítima a perder o controle, mas de gerar um nível tão intenso de sofrimento e desorientação que a presa não tem mais qualquer chance de defesa. No momento em que a vítima é puxada para a água, o crocodilo começa a girar seu corpo com uma ferocidade que quebra os ossos e desestabiliza qualquer tentativa de fuga. Ele não só imobiliza sua presa fisicamente, mas também a mantém à mercê da correnteza, uma maré invisível que só ele conhece tão bem. É um jogo de paciência e precisão. Durante o rolamento, a pressão no corpo da vítima é brutal e a dor devastadora. Enquanto isso, o crocodilo apenas continua girando, sem pressa, até que não reste mais dúvida. A presa está completamente derrotada. Essa técnica precisa ser ainda mais detalhada. O crocodilo não é apenas um predador que caça fisicamente. Ele também é um estrategista mental. Ele observa o comportamento das suas presas e compreende seu ritmo, seus padrões. Sabem exatamente o que pode funcionar a seu favor. Se ele sabe que após o anoitecer, certos animais costumam se aproximar das margens para beber água, ele se posiciona de forma a utilizar essa janela de oportunidade. Ele pode estar parado durante horas, só para perceber o momento exato em que sua presa se aproxima. O comportamento de outros animais também é uma vantagem tática. O crocodilo observa como eles se movem, como bebem, e como, em muitos casos, confiam demais nas águas onde o perigo espreita. Esse conhecimento não é superficial, mas um estudo profundo de cada movimento, uma vigilância constante que é crucial para seu sucesso. Mas, enquanto os crocodilos são mestres na arte de caçar sozinhos, há outro aspecto fascinante de seu comportamento predatório: a competição. Em seus habitats naturais, esses caçadores solitários não estão sozinhos. Outros crocodilos, igualmente formidáveis, disputam as melhores áreas para caçar. E o que acontece quando dois desses titãs da água se encontram? A competição por território, a disputa por comida e a presença de rivais podem levar a confrontos violentos. O crocodilo, com sua força e inteligência, sabe que uma disputa pode ser fatal, então ele precisa estar preparado para reagir de acordo com a situação. Por mais que seja um predador eficiente, o crocodilo também precisa ser um mestre na arte da sobrevivência, lidando com adversários de sua própria espécie e com outros grandes caçadores do ambiente. A luta entre dois crocodilos não se limita a uma simples troca de mordidas. Eles utilizam suas habilidades de forma ainda mais estratégica, calculando se vale a pena um confronto direto ou se o melhor é esperar para atacar o inimigo com mais inteligência. Como essa batalha se desenrola é um espetáculo em si. Uma dança entre duas forças da natureza, um duelo silencioso de pura violência, onde o vencedor não é apenas mais forte, mas também mais astuto. E o que acontece quando o crocodilo enfrenta um predador não de sua espécie, mas de outra ainda mais letal? Como ele reage quando se depara com grandes felinos ou até outros animais tão adaptados ao seu habitat quanto ele? O comportamento desses caçadores é uma verdadeira lição de adaptabilidade, onde cada movimento é uma jogada de xadrez predatória. Esse entendimento das estratégias de caça do crocodilo nos leva a um questionamento importante: como esses caçadores mortais
em um ambiente onde a sobrevivência é um jogo de astúcia e força, mantém seu reinado inabalável por tantos milhões de anos? Como eles se adaptaram ao longo de gerações para permanecer no topo da cadeia alimentar? O conflito homem versus crocodilo. Um duelo mortal. A história do homem e do crocodilo é, antes de tudo, uma história de territórios sobrepostos, onde a linha entre o predador e a presa é muitas vezes tênue. O crocodilo, com sua força brutal e habilidade predatória, não conhece limites quando se trata de sobreviver. O homem, por sua vez, com sua astúcia e coragem, busca dominar o que o teme e o fascina. Em terras africanas, onde o sol inclemente reflete nas águas turvas de rios e pântanos, esse confronto tem se repetido por séculos, com cada um dos lados aprendendo a respeitar e temer o outro. Este não é apenas um conflito físico, é uma batalha pela sobrevivência, travada nas sombras de um ecossistema brutal, onde a natureza opera com suas próprias regras implacáveis. Em um território onde a vida pulsa em todas as suas formas, tanto o crocodilo quanto o homem se encontram em um equilíbrio instável. E, quando seus caminhos se cruzam, o cenário é o de uma luta épica, onde o instinto animal e a inteligência humana entram em colapso direto. Homens e crocodilos coexistem lado a lado, mas há momentos em que esse equilíbrio é quebrado. Para o crocodilo, um ser de hábitos silenciosos e predadores, o homem é um desafio inesperado. Mesmo com sua grande força e astúcia, o crocodilo nunca subestima seu inimigo. Ele sabe que o homem, com suas ferramentas e estratégias, é um adversário formidável. Mas, quando se trata de um confronto direto, quem será o vencedor? O homem, com sua incrível capacidade de adaptação e domínio sobre a tecnologia, ou o crocodilo, com seu corpo adaptado às águas e sua fome insaciável de poder? Nos rios infestados por crocodilos, os pescadores são os primeiros a testemunhar a dança silenciosa entre predador e presa. Homens que, armados com redes e varas, tentam capturar esses gigantes do pântano, correm o risco de encontrar não apenas sua presa, mas sua destruição. Um movimento errado, uma aproximação descuidada e a mordida do crocodilo é implacável. Os olhos, fixos e penetrantes, veem o homem não como um ser humano, mas como uma oportunidade, uma carne que poderá ser rasgada e devorada. Um embate mortal que muitas vezes não termina em favor do homem. E o que dizer das emboscadas, onde o crocodilo, usando sua imensa força e velocidade, surge do fundo das águas com um ataque fulminante? Ele ataca de surpresa, quase sempre pegando os humanos desprevenidos. Na vastidão dos rios africanos, onde as águas turvas escondem o perigo iminente, o homem deve ser vigilante. O crocodilo sabe o valor da paciência, e muitas vezes ele observa, esperando o momento certo para atacar. Quando o homem se aproxima da água, seja para pescar, beber ou atravessar, o crocodilo já o observa como se estivesse esperando por esse erro, por essa falha no julgamento humano. E quando o ataque acontece, o homem é arrastado para a correnteza, onde as forças da natureza se tornam esmagadoras. Para o homem, porém, essa luta não é apenas física. A mentalidade do predador humano se adapta à tecnologia, se transforma em um estudo profundo das táticas do crocodilo, criando armadilhas e usando máquinas para dominar um inimigo que de outra forma seria intransponível. Mas a cada nova estratégia que o homem desenvolve, o crocodilo também se adapta e o ciclo de caça e defesa continua, onde nenhum dos dois lados pode se dar ao luxo de subestimar o outro. Nesse contexto, é impossível ignorar o impacto do crocodilo na vida das comunidades locais. Como essas pessoas vivem com esse perigo diário? Como é possível coexistir com uma criatura que é tão aterradora quanto implacável? E ao mesmo tempo, como o crocodilo,
com sua presença ameaçadora e suas habilidades predatórias, consegue continuar sendo o governante das águas, temido e reverenciado, mas também vitimado pelo homem em nome da sobrevivência. O duelo entre o homem e o crocodilo não é apenas uma batalha pela supremacia. É, na verdade, um jogo de forças invisíveis, onde cada lado estuda o outro, adapta-se e, por fim, enfrenta a inevitabilidade da natureza. Este não é um conflito que pode ser vencido por força bruta ou pura inteligência. É uma dança entre dois predadores, dois mundos que se entrelaçam e, vez por outra, colidem. A lenda do crocodilo gigante. Nas margens turvas de rios africanos, onde o eco das águas parece se misturar com os ventos cortantes da savana, a lenda do crocodilo gigante se estende como uma sombra misteriosa, reverenciada com temor pelas tribos locais e contada ao redor de fogueiras, gerando um arrepio em quem a escuta. A história remonta a tempos imemoriais, quando as forças naturais eram vistas como deuses poderosos e as criaturas selvagens eram mais que simples animais, eram manifestações da própria essência do mundo. Este crocodilo não era um predador comum. Sua existência estava entrelaçada com o sobrenatural, com a própria definição de medo. Dizem os mais antigos que em certas noites enluaradas, quando as estrelas pareciam brilhar mais intensamente e o vento sussurrava como um chamamento do além, ele surgia das profundezas com uma majestade assustadora. Suas escamas, cobertas por uma camada escura como o carvão, refletiam a luz da lua com uma intensidade sobrenatural. Aqueles que o avistavam falavam que suas proporções eram inimagináveis, com um comprimento tão grande que poderia facilmente engolir uma canoa inteira. Sua cabeça era como um muro de pedra, adornada com dentes afiados como lâminas, capazes de atravessar qualquer armadura ou carne. Mas o verdadeiro poder do crocodilo gigante não estava apenas em sua imensa força física, mas na capacidade de se ocultar. Ele era um mestre das águas, uma sombra que deslizava com a calma de um deus do abismo. Durante dias, ele poderia se esconder embaixo d'água, aguardando pacientemente por qualquer ser vivo que se aproximasse de seu domínio. Ao contrário dos crocodilos comuns, que caçam de forma impetuosa, esse ser agia como um estrategista calculista, movendo-se com a precisão de uma serpente à espera de um deslize de sua presa. Os relatos de encontros com a criatura não eram apenas relatos de morte. Eram histórias que falavam de um terror inexplicável. Os mais corajosos, ou talvez os mais tolos, que tentaram caçar o monstro, nunca mais foram vistos. Um pescador que se atreveu a lançar suas redes nas águas do rio em uma noite fria, disse ter visto um brilho vermelho nos olhos do crocodilo gigante, antes de ser arrastado para as profundezas com uma força sobrenatural. Aqueles que se aproximavam do seu habitat falavam de um silêncio imenso, onde até mesmo os sons da natureza pareciam desaparecer, como se o próprio mundo soubesse que um predador tão terrível estivesse ali. Os caçadores mais experientes, aqueles que enfrentavam o risco de criaturas como leões e hienas, se arrepiavam diante da lenda do crocodilo gigante. Eles sabiam que o monstro das águas não era apenas uma ameaça física, mas algo além, algo ligado ao equilíbrio ancestral da vida selvagem. Alguns acreditavam que o crocodilo gigante era o espírito de um ser primordial, uma manifestação das forças da natureza que existia para testar a coragem do homem e lembrar-lhe de seu lugar no mundo. Para outras tribos, ele era o guardião de um portal antigo, uma entrada para os mistérios que estavam além da compreensão humana. E, conforme o tempo passou, os relatos de suas aparições foram se tornando mais enigmáticos. Alguns diziam que o crocodilo gigante havia desaparecido, que ele era apenas um mito criado para explicar a violência e o perigo das águas.
Outros afirmavam que ele havia se transformado, mudado sua forma e adentrado os reinos mais profundos dos rios, escondendo-se da visão dos homens, mas ainda operando nas sombras. A verdade é que ninguém sabia ao certo onde ele estava ou o que ele se tornara, mas a lenda persistia, viva como a correnteza que nunca para. O crocodilo gigante se tornou uma figura que transcendeu sua própria existência. Ele era o pesadelo, a personificação do desconhecido, o alerta de que as forças da natureza nunca poderiam ser subestimadas. Era impossível não sentir uma mistura de admiração e medo diante de sua história. Para aqueles que ousavam cruzar seus caminhos, o crocodilo gigante se tornava um símbolo de resistência, de poder incontrolável e da eterna luta pela sobrevivência. Mas será que ele existiu de fato? Ou seria apenas uma história criada pelos antigos para manter a ordem e o respeito nas aldeias? O que quer que tenha sido, a lenda perdura. E em cada geração, novos caçadores, pescadores e aventureiros se lançam na busca com a esperança de confirmar a existência do monstro ou, quem sabe, encontrar algo ainda mais profundo, algo que vá além daquilo que é visível. O rio, com suas águas escuras e traiçoeiras, continua a ocultar seus segredos. A lenda do crocodilo gigante não é apenas um conto de terror. É um convite ao mistério, uma história que desafia a lógica e nos faz questionar o que realmente sabemos sobre as criaturas que habitam nosso planeta. E enquanto o homem e o crocodilo se entrelaçam em sua luta pela sobrevivência, o mistério do gigante permanece vivo, aguardando talvez o momento certo para surgir novamente. A luta pela sobrevivência, predadores e presas. Nos vastos rios e pântanos africanos, a água não é apenas um meio de transporte ou um recurso vital, mas o campo de batalha onde uma guerra silenciosa, mas implacável, se desenrola a cada dia. É nesse cenário de vida e morte que o crocodilo, com sua presença imponente, se ergue como um predador supremo. Mas, como em qualquer grande história de sobrevivência, o equilíbrio entre predadores e presas é uma dança mortal, onde cada movimento pode significar a diferença entre a vida e a morte. À medida que as águas turvas engolem as sombras do amanhecer, as presas começam a se aproximar da margem, despreocupadas, mas o crocodilo está sempre ali, oculto nas profundezas, à espera. Seus olhos emergem com um brilho ameaçador, observando com uma calma imperturbável, como se o tempo fosse seu aliado. Ele sabe que a paciência é sua melhor arma, e sua estratégia é uma lição em precisão. A emboscada. O movimento de uma presa mais próxima da margem pode ser imperceptível. Um pequeno gesto que, para um humano, passaria despercebido, mas para o crocodilo é tudo. O caçador se prepara, sua cauda se move lentamente, cortando a água com uma precisão que só a natureza poderia aperfeiçoar. A pressão começa a aumentar e o crocodilo se impulsiona de forma súbita e avassaladora, com uma velocidade impressionante, que surpreende até os mais experientes observadores. O ataque é uma explosão de força. Os dentes afiados se fecham com um estalo ensurdecedor, cercando sua presa em um aperto mortal. Mas, para a presa, a luta pela sobrevivência é apenas o começo. O crocodilo pode ser o mestre das emboscadas, mas não é invencível. Muitas vezes as presas, em um último esforço para escapar, conseguem se desvencilhar das mandíbulas que as prendem. Alguns, mais sortudos, conseguem atingir a água e se afastar para longe, suas vidas salvas por um reflexo rápido ou por um instinto que desafia qualquer explicação racional. A luta não termina no momento do ataque, mas se estende à resistência desesperada, uma luta travada no limiar da morte, onde tudo é incerto. Entre as presas, a percepção do perigo se torna uma segunda natureza. Animais como antílopes e zebras, que constantemente cruzam as margens dos rios africanos, sabem que os rios são tanto uma bênção quanto uma maldição. A água, que lhes dá vida,
também pode ser o palco onde a morte os aguarda com olhos famintos. Eles são rápidos, ágeis, e sua sobrevivência depende da capacidade de perceber o menor movimento nas águas escuras. Mas mesmo os mais atentos não estão imunes, pois o crocodilo, com sua precisão cirúrgica, pode estar à espreita nas sombras, esperando o momento perfeito para atacar. No entanto, a luta pela sobrevivência não é apenas uma batalha entre predador e presa. Ela é a própria essência da vida selvagem. Cada criatura, predador ou presa, vive com a constante lembrança de que sua existência está suspensa por um fio e que o ciclo implacável da natureza nunca pausa. Há momentos em que as presas se tornam predadoras e vice-versa, com um equilíbrio de poder que pode mudar com o passar do tempo. Predadores caçam para sobreviver, mas as presas também caçam, se defendem e resistem com uma tenacidade feroz. O rio, com sua superfície aparentemente tranquila, é apenas o reflexo de uma guerra invisível que acontece debaixo d'água. As presas, com suas estratégias para escapar, e os crocodilos, com sua astúcia para caçar, se entrelaçam em uma coreografia de sobrevivência. Nenhum lado é imbatível. A luta é uma questão de resistência, de coragem, de adaptação. Cada encontro é uma história única de vida e morte, de estratégias e instintos, de escolhas feitas no limite. Mas nem toda batalha se resolve nas águas. Muitas vezes, a verdadeira luta pela sobrevivência acontece antes, quando o predador e a presa enfrentam as forças implacáveis da natureza, a fome, o clima, a escassez de alimentos, o cansaço físico. É nesse campo de batalha maior que se define quem sobreviverá. E mesmo que o crocodilo tenha seus predadores naturais, como os leões ou até outros crocodilos maiores, a verdadeira batalha não está apenas entre eles. Está no conflito com a própria natureza, uma luta eterna pela adaptação e pela continuidade da espécie. Agora, à medida que o ciclo da vida se desenrola, a pergunta que permanece é: quem de fato domina o reino das águas? É o crocodilo, mestre das emboscadas? Ou será que a verdadeira força está na resiliência das presas, que continuam a sobreviver em face do maior dos predadores? O jogo mortal entre predadores e presas continua, e o rio, em sua infinita sabedoria, observa em silêncio, esperando pelo próximo capítulo dessa luta pela sobrevivência. Guardiões do rio. O papel dos crocodilos no ecossistema. Nas profundezas silenciosas dos rios africanos, onde a vegetação densa beira as águas e o calor do dia aquece a superfície, o crocodilo reina, invisível e vital. Sua presença é quase mítica, um reflexo de um passado remoto, um predador milenar que se mantém como um elo vital entre as diferentes camadas da natureza. Ao contrário da imagem de monstros do passado que aterrorizavam aldeias, ele é um maestro silencioso, governando um mundo que, sem ele, seria desfeito por desordem e desequilíbrio. As águas onde ele habita, com suas marés fortes e fluxos imprevisíveis, são um microcosmo de vida e morte, um jogo constante de forças que os crocodilos controlam com maestria. Esses répteis são mais do que predadores. Sua utilidade no ecossistema é semelhante à de um jardineiro que cuida de seu canteiro, podando as plantas que ameaçam o equilíbrio da flora e fauna ao redor. Eles são uma força estabilizadora. Sua caça estratégica remove os mais fracos e doentes das populações de presas. Uma estratégia que não só assegura sua sobrevivência, mas também reforça a saúde das espécies que compartilham o mesmo habitat. A eficiência com que os crocodilos caçam impõe uma forma de seleção natural, impedindo que presas mais vulneráveis se proliferem e tragam doenças para os seus próprios grupos. Mais do que simples predadores, os crocodilos ajudam a moldar o próprio ambiente.
Suas ações modificam o fluxo de água e criam espaços que são aproveitados por diversas outras espécies. As tocas que eles escavam nas margens do rio, às vezes profundas o suficiente para abrigar todo um cardume de peixes, tornam-se refúgios vitais durante períodos de seca ou escassez de alimento. Outros animais, como aves e mamíferos, encontram neles os pontos mais seguros para se proteger do calor escaldante do dia ou para buscar uma fonte de alimento. As árvores que crescem em suas margens, cuja raiz se entrelaça com a água do rio, também são moldadas por sua presença. Ao abrir caminho pelas margens, os crocodilos criam novos espaços de crescimento para a vegetação, alterando a paisagem e permitindo que novas espécies floresçam. Sua alimentação também desempenha um papel crucial. Embora conhecidos por devorar carne, sua dieta é multifacetada. O que muitos não sabem é que, ao consumir grandes presas, como antílopes ou zebras, os crocodilos ajudam a evitar que esses animais apodreçam à beira das águas, o que geraria um acúmulo de resíduos orgânicos. O corpo de um grande animal morto é uma fonte de decomposição e, por consequência, de proliferação de bactérias e outros patógenos. O crocodilo, ao remover esses corpos, é um guardião da saúde das águas. Sua digestão eficiente e sua capacidade de quebrar carne e ossos em pedaços menores evitam que o ciclo de vida e morte se transforme em um desequilíbrio, trazendo doenças para a vida selvagem que depende da água para sobreviver. E não se trata apenas da caça. Os crocodilos são instrumentos de limpeza ecológica. Eles constroem seus ninhos em áreas isoladas, criando zonas de preservação ao redor de seus territórios. Esses espaços se tornam locais de reprodução para diversas espécies de peixes e outros animais aquáticos. À medida que os crocodilos se afastam de seus ovos ou saem para caçar, eles deixam para trás um ambiente onde outras criaturas podem prosperar, utilizando os mesmos recursos que eles, mas de maneira equilibrada. Essas áreas funcionam como hospedeiros naturais, onde o ecossistema se ajusta aos hábitos dos crocodilos, favorecendo a convivência harmoniosa de diferentes seres. Os crocodilos também são reguladores do fluxo de nutrientes entre os rios e as terras circundantes. Ao nadar e cavar no fundo do rio, eles misturam as águas, redistribuindo sedimentos e nutrientes essenciais para o crescimento da flora aquática. Essa ação proporciona um equilíbrio dinâmico entre o leito do rio e as margens, permitindo que plantas aquáticas cresçam vigorosamente e alimentem os animais que dependem dessas plantas como alimento. O crocodilo é, portanto, o intermediário entre os reinos aquático e terrestre, criando uma rede complexa de interações que favorecem tanto a fauna quanto a flora. Mas, por trás de sua aparente crueldade, os crocodilos revelam um profundo vínculo com o ecossistema do qual são parte integrante. Não se trata apenas de um predador ávido que ataca sem piedade. Cada movimento, cada emboscada, cada caçada está entrelaçada com a preservação da vida que ele mesmo ajuda a sustentar. O crocodilo, na verdade, é um dos principais agentes reguladores das dinâmicas naturais de seu habitat. Sua existência garante que o fluxo de vida seja controlado, mantendo a ordem entre os diferentes seres que partilham o rio. A sua presença é uma garantia de equilíbrio. Sem ele, o ecossistema do rio não seria capaz de se manter saudável e estável por muito tempo. À medida que o crocodilo age nas águas, criando uma rede complexa de interações e favorecendo a manutenção do equilíbrio natural, surge a dúvida: será que ele é o único responsável por manter a saúde do ecossistema aquático, ou há outras forças, outras criaturas que também desempenham papéis igualmente cruciais nesse cenário? A resposta pode estar nas águas mais profundas, onde o jogo de predador e presa se torna uma dança silenciosa e imprevisível, onde cada movimento altera o destino de uma cadeia de vida.
E enquanto o crocodilo segue sua jornada silenciosa nas águas, será que outros predadores, mais misteriosos e ainda menos compreendidos, compartilham o mesmo papel de reguladores no ecossistema? Como as forças invisíveis do rio ainda estão moldando o futuro desses predadores e talvez de todo o ecossistema que eles governam? Táticas noturnas. A caçada no escuro. A noite para um crocodilo é uma extensão de sua essência predatória, enquanto para outros animais, a escuridão representa um risco. Para o réptil, ela é o palco onde sua maestria de caçador atinge seu ápice. As águas dos rios africanos tornam-se um espelho de mistério, onde a linha entre o predador e a presa se torna quase invisível. A temperatura das águas esfriando e o céu se tornando uma tapeçaria de estrelas oferece o cenário perfeito para um crocodilo se mover com absoluta discrição, movendo-se como um espectro quase intangível, enquanto suas presas navegam no escuro sem saber que estão prestes a ser engolidas pela morte. As águas turvas e sombrias, a princípio, podem parecer uma desvantagem, mas para o crocodilo elas são um manto de invisibilidade. Sua adaptação aos ambientes aquáticos, ao contrário de muitos predadores, é quase sobrenatural. Ele se infiltra nas profundezas, onde a visão é limitada, mas suas habilidades sensoriais são levadas a um nível extraordinário. A capacidade de detectar pequenas mudanças nas correntes da água, causadas até mesmo pelo movimento de um animal em potencial, é o que transforma o crocodilo em um mestre de emboscadas. Cada movimento de um ser vivo é registrado de forma quase imperceptível nas águas ao redor do crocodilo. Isso se deve à sua linha lateral, um conjunto de células sensoriais que percorrem todo o seu corpo, captando até as vibrações mais sutis da água. Quando uma presa se aproxima, seja um antílope se aproximando para beber ou um peixe desavisado nadando na superfície, o crocodilo sente a movimentação com uma precisão aterrorizante. Como um relógio, ele sabe exatamente quando é o momento de atacar. E é nesse instante, quando a presa está ao alcance, que o crocodilo entra em ação. Em uma explosão de força e velocidade que surpreende até os mais céticos, ele dispara da água com uma força impressionante, como um torpedo vivo. A mandíbula, com sua imensa pressão, se fecha em torno da presa com uma força tão devastadora que, por um segundo, o mundo parece parar. O que para a presa é um simples movimento, para o crocodilo é a culminação de horas de paciência e observação. No entanto, sua caçada não é uma corrida. Ao contrário de outros predadores que fazem movimentos rápidos e precipitados, o crocodilo se destaca pela sua astúcia e estratégia. Ele pode passar horas imóveis, aguardando a aproximação de sua vítima. Seu corpo, perfeitamente adaptado para ficar submerso por longos períodos, mantém a temperatura interna equilibrada enquanto ele se disfarça nas águas, esperando pacientemente que a vítima seja atraída até ele. Sua habilidade de permanecer em silêncio absoluto e invisível é um espetáculo de perfeição natural. No entanto, o maior segredo do crocodilo está em sua habilidade de saber quando o momento de atacar chegou. A espera não é em vão. É uma análise estratégica da distância, do ângulo, da posição da presa e até mesmo da direção das correntes da água. O crocodilo calcula cada movimento com precisão cirúrgica. Sua explosão de velocidade na última fração de segundo, com a mandíbula se fechando como uma armadilha, é a culminação de uma estratégia que só ele conhece como dominar, e enquanto ele emerge da água, sua presa já está nas garras da morte, com pouca chance de escapar. Mas o mundo da caça não é feito apenas de caçadores, mas também de presas que, por sua vez, desenvolveram táticas para desafiar essa supremacia. Seria possível que, no escuro da noite, algumas vítimas tenham aprendido a desafiar o crocodilo em seu próprio território.
Que artifícios a natureza tenha preparado para equilibrar essa balança? Na próxima fase, vamos explorar essas respostas, tentando entender se existe alguma maneira de escapar da força inquestionável desse predador das águas. A maternidade selvagem. Como os crocodilos protegem seus filhotes. A fêmea crocodilo, com seu olhar penetrante e postura silenciosa, assume o papel de uma guardiã implacável assim que seus ovos começam a rachar. Cada detalhe de sua rotina, desde a construção meticulosa do ninho até o momento exato em que os pequenos emergem de seus casulos naturais, está imerso em uma tensão ancestral que parece ser parte de sua própria essência. O ninho, que a fêmea prepara com uma precisão quase humana, é mais do que um simples lugar de proteção. É uma fortaleza temporária, onde a vida se torna um milagre frágil que está à mercê de tudo ao redor. Quando os filhotes começam a emergir, os primeiros sons que emitem não são meros gritos de necessidade, mas um chamado primal. E instintivamente, a fêmea crocodilo responde a esse grito com uma calma mortal. Sem hesitar, ela usa seu imenso focinho para quebrar a camada de terra e revelar seus pequenos, cuidadosamente, com a precisão de um cirurgião. Ela os leva um por um, com a mesma suavidade com que um monarca poderia carregar suas coroas. Mas essa não é uma carícia afetuosa, é uma proteção feroz, uma promessa silenciosa de que nada no mundo a afastará deles. Mas o que acontece depois de retirá-los do ninho? A jornada para as águas não é simples nem isenta de riscos. A fêmea, com sua destreza, conduz os filhotes até os rios ou pântanos próximos, onde as águas para eles são tanto um refúgio quanto um terreno perigoso. E mesmo ali a presença de sua mãe é o que mantém a vida intacta. Ela guia os filhotes pelas águas rasas, onde cada curva do rio esconde uma ameaça diferente, seja de predadores voadores, como aves rapineiras, ou de rivais crocodilos. As águas, que ela domina com uma maestria silenciosa, tornam-se o palco de uma batalha diária pela sobrevivência. No entanto, a fêmea não é apenas uma protetora física. Sua sabedoria se estende aos ensinamentos que ela passa aos filhotes. Não há palavras, apenas gestos. Ela observa e permite que eles a observem. E assim, gradualmente, eles começam a entender como a paciência é vital na caça. Cada movimento dela nas águas, cada gesto de alerta, torna-se uma lição crucial. A mãe crocodilo se torna uma professora severa, mas necessária para seus filhos à medida que os filhotes crescem. O tempo para que eles se tornem caçadores é uma pressão constante. A mãe, com seu instinto aguçado, começa a se afastar gradualmente, observando de longe, pronta para intervir se necessário. Mas ela sabe que, para que seus filhotes se tornem verdadeiramente selvagens, precisam aprender a caçar por conta própria. Ela vê com seus olhos de predadora experiente como cada um deles lida com o ambiente, como reagem à pressão das ameaças constantes. E é nesse momento, quando a natureza exige que os pequenos enfrentem as águas turbulentas sozinhos, que se revela a maior lição de todas. A sobrevivência não é uma questão de força, mas de astúcia. Mesmo com a liberdade para caçar e se proteger, os filhotes continuam sendo, de certa forma, dependentes. O vínculo com a mãe não é algo que desaparece rapidamente. Ela continua sendo uma presença silenciosa e poderosa, uma sombra constante que observa de longe, pronta para agir em momentos de necessidade. Mas à medida que os filhotes crescem, sua compreensão de como o mundo funciona se torna mais clara. E essa jornada não é apenas sobre a caça, não é apenas sobre sobreviver às ameaças externas. Para esses filhotes, a verdadeira luta é para se tornar tão ferozes quanto sua mãe, e talvez até mais.
Mas o mundo dos crocodilos não é feito apenas de caçadas e lições de sobrevivência. Há algo mais nas profundezas desse ciclo de vida, algo que só será revelado à medida que esses pequenos predadores se tornem adultos. O que será necessário para que um dia eles governem as águas com o mesmo poder de sua mãe? Como os filhotes, agora conscientes de sua força crescente, se preparam para a próxima fase de suas vidas. O caminho para a maturidade de um crocodilo é sinuoso e repleto de obstáculos, mas ele está prestes a dar um passo fundamental. O desafio está apenas começando. E o que acontece quando esses jovens crocodilos, agora armados com o instinto e o treinamento de sua mãe, se deparam com o verdadeiro mundo selvagem? O que acontece quando a proteção maternal é finalmente testada e os filhotes precisam enfrentar o maior adversário de todos? O próprio sistema que mantém a sobrevivência na linha tênue entre a vida e a morte? Os reis das inundações, crocodilos e as estações chuvosas. A terra, antes árida e rachada, parece renascer à medida que as chuvas se derramam sobre os rios e pântanos. As águas que logo inundam o território são um espetáculo fascinante e um sinal de que um novo ciclo se inicia. Para o crocodilo, uma criatura cuja vida se mistura tão profundamente com a água, a estação chuvosa é um renascimento, um momento de verdadeira glória. Com a chegada das chuvas, ele observa a transformação de seu domínio. As margens secas dos rios desaparecem e, de repente, o horizonte se estende infinitamente em direções imprevisíveis, tornando os limites de seu território incertos. Ele se move como um monarca imbatível, navegando pelas águas turvas com a graça de um predador perfeitamente adaptado. Enquanto a água sobe e os rios se expandem, a paisagem que antes parecia familiar agora se torna uma terra de oportunidades e de desafios. O crocodilo, com seu olhar atento e afiado, sabe que as chuvas não são apenas uma bênção para os caçadores, mas também para as presas. A água traz alimento em grande quantidade, mas também pode criar um caos imprevisível. Os rios se tornam caminhos de migração para muitas espécies, que em busca de novos pastos ou fugindo dos rigores da seca, acabam adentrando os domínios dos crocodilos. As chuvas não apenas trazem novas presas, mas também diluem as fronteiras entre o mundo aquático e o terrestre, criando um labirinto de terras inundadas e zonas alagadas. Nesse novo cenário, o crocodilo, que já domina os rios com sua paciência e estratégia, se vê desafiado pela nova dinâmica das águas. Ele precisa se adaptar rapidamente às correntes mais fortes, aos obstáculos imprevistos e ao aumento da competição. As águas turvas tornam-se um campo de caça ainda mais arriscado, pois as presas, geralmente confiantes em suas rotinas, agora se encontram em um estado de pânico, fugindo de predadores que surgem do nada, imersos nas águas, prontos para atacar. Cada movimento do crocodilo é calculado, e cada emboscada é uma dança mortal entre ele e sua vítima. A paciência, a característica mais notável de um crocodilo, se intensifica durante a estação chuvosa. Ele sabe que a água traz tanto oportunidades quanto incertezas. Sua estratégia se adapta à fluidez das correntes e ele se posiciona com astúcia, utilizando a visibilidade reduzida da água turva para ocultar seus movimentos. Cada onda, cada corrente, cada flutuação das águas é uma aliada potencial em sua caça. Os crocodilos mais experientes sabem que, nas profundezas do alvoroço causado pelas chuvas, uma presinha desavisada pode facilmente cair em suas garras, ou pior, ser surpreendida por sua emboscada mortal, um ataque que ocorre com a rapidez de um raio. A dinâmica das inundações não se resume apenas à caça. A água também oferece um novo tipo de proteção e desafio para os crocodilos. Ao aumentar o volume das águas, as margens antes acessíveis
tornam-se áreas de difícil acesso e as presas começam a se espalhar em áreas mais vastas. Nesse ambiente, o crocodilo pode ter que enfrentar rivais mais agressivos, disputando território e acesso às melhores zonas de caça. O próprio rio, que ele normalmente domina, torna-se um território de disputa, um império temporário que pode ser perdido ou conquistado, dependendo da força e da habilidade do crocodilo. Enquanto isso, para os filhotes que estão começando a entender as complexidades da vida aquática, a estação chuvosa oferece tanto uma lição de sobrevivência quanto uma escola de paciência. Eles observam as manobras da mãe, que se move através das águas com uma precisão impressionante. Ela é a guardiã de seu território, mas também a tutora que ensina aos jovens crocodilos como navegar nas correntes rápidas e nos pântanos inundados. Ao mesmo tempo, a presença de tantos predadores e rivais nas águas significa que a maternidade se torna um desafio constante. Cada dia é uma luta pela sobrevivência, onde os filhotes precisam aprender rapidamente a se proteger e a se manter à distância dos predadores maiores. E assim, enquanto o ciclo das chuvas continua a moldar o destino da paisagem e dos habitantes aquáticos, o crocodilo observa. Ele vê o mundo ao seu redor sendo transformado em um campo de batalha fluido e imprevisível, onde a força das águas é apenas superada pela sua vontade inabalável de reinar. Mas, como sempre, a pergunta paira no ar, com tantas mudanças e desafios inesperados: será que ele manterá sua supremacia? Ou surgirá uma força que poderá desafiar até o rei das inundações? Cultura e mitologia. O crocodilo no imaginário africano. Nas águas profundas e misteriosas dos rios africanos, o crocodilo se ergue como um verdadeiro enigma, uma figura de poder que vai muito além de sua natureza de predador. Em muitas culturas do continente, ele é visto como um ser que transcende o mundo físico e se conecta com os espíritos ancestrais, um ente sobrenatural capaz de mediar entre o mundo dos vivos e dos mortos. Nos mitos e nas tradições, ele não é apenas uma fera silenciosa, mas um ser dotado de sabedoria ancestral, um guardião que conhece os segredos da terra e das águas, que absorve a história e o mistério das profundezas. No coração da África, o crocodilo se torna símbolo de força inabalável e astúcia imensa. Em algumas tribos, ele é considerado um dos deuses mais poderosos, um protetor dos rios, das fontes e da própria fertilidade da terra. As águas que ele habita, sempre turvas e escuras, são vistas como portais para o desconhecido, para o mundo espiritual, e o crocodilo, com sua postura calma e vigilante, é o emissário entre esses dois mundos. Ele transita entre o real e o sobrenatural com uma naturalidade que fascina e intriga. Um ser que, mesmo no silêncio das águas, transmite uma força inexplicável. Em certas mitologias, o crocodilo possui a capacidade de se transformar, adotando a forma humana, um poder que lhe confere ainda mais reverência. Não são raras as histórias que falam de crocodilos capazes de se disfarçar, de enganar os homens, ocultando sua verdadeira natureza sob a aparência de um ser humano. Esse poder de metamorfose é uma metáfora para a natureza mutável do próprio mundo africano, onde as fronteiras entre os mundos físico e espiritual são tênues e frequentemente se confundem. O crocodilo, então, é mais do que um animal. Ele é uma força primitiva, uma ponte entre o visível e o invisível, que possui a capacidade de se adaptar, de se camuflar e de enganar com um instinto meticulosamente desenvolvido. No entanto, o crocodilo não é apenas um ser temido e respeitado. Ele também é um símbolo de resiliência, de adaptação ao ambiente, refletindo a luta pela sobrevivência em um mundo implacável. Ele é uma figura que transmite, em sua natureza,
uma lição sobre a importância da paciência e da observação. Em muitas culturas africanas, ele é associado aos reis e líderes, que são vistos como estrategistas, imperturbáveis e implacáveis em sua jornada pelo poder. O crocodilo, com sua habilidade de esperar pacientemente pela presa, é comparado à habilidade dos governantes de aguardar o momento certo para agir, usando a astúcia e a sabedoria para alcançar seus objetivos. Em algumas partes da África, o crocodilo também carrega uma carga simbólica relacionada ao ciclo da vida e da morte. Ele é um guardião das águas, e as águas, por sua vez, são vistas como um símbolo da vida e da morte que fluem incessantemente, não se deixando deter pelo tempo ou pelas dificuldades. A presença do crocodilo nas águas é um lembrete constante de que a vida é uma dança delicada entre o nascimento e o fim, entre o que é visível e o que se oculta nas sombras. Esse paralelo entre o crocodilo e a morte não é negativo, mas sim uma aceitação do ciclo natural, onde a morte e a vida se entrelaçam de maneira inextricável. As lendas sobre o crocodilo também são permeadas pela ideia de que ele tem um poder sobrenatural capaz de intervir em eventos humanos. Em algumas histórias, o crocodilo é o responsável por salvar vidas ou trazer sorte para aqueles que se aproximam dele com respeito. Contudo, sua natureza selvagem e imprevisível também o coloca como um adversário digno de respeito, e aqueles que não tomam cuidado ao invadir seu território podem encontrar uma força implacável que se apresenta em forma de predador. Esse aspecto dual do crocodilo como salvador e como destruidor é um reflexo da própria natureza da vida africana, onde o bem e o mal, a sorte e o azar, o sagrado e o profano coexistem de forma complexa. As representações do crocodilo na arte e nas cerimônias tribais africanas são igualmente fascinantes. Em muitas tribos, o crocodilo é retratado com grande reverência, seja em esculturas, máscaras ou pinturas, com o objetivo de honrar sua sabedoria e poder. Em rituais e danças tradicionais, o crocodilo se torna o foco de representações simbólicas de sua força e de sua habilidade de se camuflar, de esperar no silêncio antes de atacar. Nessas apresentações, o animal é muitas vezes personificado, transformando-se em um ser quase humano, cuja presença sugere não apenas respeito, mas uma profunda conexão com o mundo espiritual. Embora o crocodilo seja uma figura de grande poder e misticismo, ele também representa a interdependência entre os seres humanos e a natureza selvagem. A relação entre as pessoas e os crocodilos é muitas vezes complexa e tensa. Nas margens dos rios africanos, onde as comunidades vivem em estreita proximidade com essas criaturas, o crocodilo é um tanto temido, mas também essencial para o equilíbrio dos ecossistemas locais. Ele ajuda a manter o controle sobre as populações de presas menores, desempenhando um papel fundamental na saúde do ambiente aquático. O crocodilo africano é, portanto, muito mais do que um simples predador. Ele é uma figura central no imaginário coletivo, um ser multifacetado que atravessa as culturas e os mitos, carregando consigo histórias de sabedoria, mistério e, acima de tudo, poder. E enquanto ele segue sua jornada silenciosa nas águas de África, o crocodilo permanece como uma força intocada e, ao mesmo tempo, profundamente conectada com as origens mais ancestrais da vida. Recordes do mundo selvagem, os maiorais dos crocodilos. Nas águas sombrias e misteriosas, onde os rios se entrelaçam com pântanos e deltas, existe uma lenda viva, uma criatura cujas proporções desafiam os limites do que se considera possível. Os crocodilos, esses predadores lendários, são os senhores absolutos desses ambientes. Mas não estamos falando de qualquer crocodilo, estamos falando dos colossos que nasceram para desafiar as leis da natureza.
aqueles cujas dimensões colossais e presenças imponentes deixam uma marca eterna no imaginário humano. Imagine-se em uma expedição às margens de um rio africano, onde, em um instante, o reflexo da água revela algo que parece um monstro mitológico. É o Lolong, o maior crocodilo já registrado, com impressionantes 17 metros de comprimento. Este gigante, que foi capturado nas Filipinas em 2011, não foi apenas uma surpresa para os cientistas, mas um lembrete de que a natureza ainda guarda mistérios que nem os seres humanos mais experientes podem compreender totalmente. Não é uma questão de força ou astúcia, mas de uma vida de resistência, de adaptação e de um reino conquistado por força pura. Os recordes como o de Lolong se tornam parte do folclore, uma lenda que caminha sobre a terra e nada nas águas, um predador que é um verdadeiro monarca das profundezas. Mas, para além da simples magnitude, esses crocodilos colossais são representantes de uma linhagem que atravessa as eras. Eles são remanescentes de uma época em que os répteis dominavam a Terra e, ao longo dos milênios, se transformaram em criaturas que desafiam a morte, resistindo a tudo, do gelo da pré-história aos ecossistemas modernos. Um crocodilo gigante não é apenas uma raridade. Ele é a culminação de uma história evolutiva que começa há mais de 200 milhões de anos, e sua imortalidade parece se estender além da carne, alcançando o próprio espírito da natureza. Crocodilos com 5, 6 ou até 7 metros de comprimento são o reflexo de um predador que se adaptou, sobreviveu e evoluiu. Esses monstros não são meramente produtos do acaso ou da evolução, são marcos. Crocodilos dessa estatura representam um equilíbrio delicado com seu habitat. Eles têm um papel crucial na dinâmica de seu ecossistema, controlando a população de presas e assegurando a saúde da biota ao redor. Sua força física, capaz de exercer uma pressão de até 1,7 kg por centímetro quadrado nas suas mandíbulas, é uma adaptação milenar para caçar presas grandes, e ao fazer isso, mantém a ordem no reino animal. No entanto, quando se fala de um crocodilo monstruoso, é impossível ignorar a sua longa vida, capaz de superar 7, 10 ou até mais décadas. Eles são testemunhas silenciosas do passar do tempo e da transformação de paisagens inteiras. A longevidade desses animais é, por si só, uma história de resistência. Eles vivem em um mundo que muda drasticamente, onde os rios secam, os pântanos desaparecem e o homem avança em seu território. Não há cronograma fixo para esses gigantes. Eles vivem mais de 70 anos, com alguns indivíduos superando os 100 anos. Isso confere-lhes uma sabedoria quase sobrenatural sobre os padrões da natureza e as mudanças que afetam seus domínios. Esses predadores também têm um impacto muito mais profundo sobre seus ecossistemas do que simples caçadores de presas. Ao caçar, ao construir seus covis, ao proteger seus filhotes, eles moldam fisicamente o ambiente à sua volta. Seus rastros na lama se tornam rios e lagos de novo, seus locais de descanso criam habitats para outras criaturas e, ao caçar, controlam as populações de espécies que, sem sua presença, poderiam se tornar superpopulações. Ao contrário de outros predadores, o crocodilo não é apenas um agente de morte, mas de criação, uma força vital que rege a água e a terra de maneira indiscutível. Mas, por trás dessa grandeza, esconde-se um mistério ainda maior. O que mais podemos esperar desses gigantes das águas? Que outros recordes ainda podem surgir? Cada nova expedição que se embrenha nas terras selvagens das águas africanas ou australianas pode descobrir o próximo titã, aquele que ultrapassa os limites de tamanho e resistência. Eles são, de fato, as últimas verdadeiras lendas que andam sobre a Terra. Com toda essa magnificência, surge uma pergunta inevitável. Em um mundo cada vez mais ameaçado por ações humanas,
Será que esses gigantes ainda têm espaço para reinar? Ou a luta deles será para manter a própria sobrevivência? E enquanto a caça por outros recordes continua, há algo ainda mais profundo que precisa ser entendido. O que mais esses predadores misteriosos têm a nos ensinar? A resposta pode estar nas águas mais distantes, onde as sombras dessas criaturas colossais aguardam, imortais e silenciosas. A ciência dos crocodilos, o que ainda não sabemos. Há algo profundamente fascinante e aterrorizante nos crocodilos. Esses répteis que atravessaram os séculos com uma resistência quase sobrenatural, carregam os segredos de um tempo em que o mundo era muito diferente do que conhecemos hoje. Sua história evolutiva remonta a mais de 200 milhões de anos, um testemunho de sua habilidade de adaptação. Mas, mesmo com todo o progresso da ciência, muitos aspectos dos crocodilos continuam envoltos em mistério, como se esses predadores imortais tivessem se tornado verdadeiros guardiões de um conhecimento ancestral inatingível para a humanidade. Enquanto a ciência já nos revelou muitas facetas desses predadores, com estudos sobre seus sentidos apurados e comportamento complexo, ainda estamos apenas tocando a superfície do que há para descobrir. A biologia dos crocodilos é um campo de estudo fascinante, mas também profundamente desafiador. Sua capacidade de sobreviver por milhões de anos, sem mudanças significativas em seu formato e comportamento, é uma chave que os cientistas ainda tentam desvendar. Afinal, o que faz desses predadores uma das criaturas mais longevas do planeta? Seus sistemas biológicos, como o processo de regeneração celular, são um dos maiores enigmas da natureza. Por quê? Apesar de sua vida violenta e de sua exposição constante a ferimentos durante caçadas e batalhas territoriais, os crocodilos não demonstram sinais de envelhecimento da mesma forma que outros animais. A cada estudo, os cientistas se deparam com novas peculiaridades. A capacidade de cicatrização dos crocodilos é surpreendente. Mas seria isso uma adaptação evolutiva para garantir sua sobrevivência em um mundo repleto de desafios? Ou talvez haja algo mais, uma adaptação genética que mantém seus corpos resistentes ao desgaste do tempo? O que sabemos é que, à medida que a ciência avança, mais perguntas surgem. E, ao que parece, os crocodilos estão guardando segredos que não estamos preparados para entender. Há também a questão da sua alimentação e hábitos de caça, onde a ciência se perde em detalhes complexos. Por exemplo, como eles são capazes de antecipar os movimentos de suas presas, mesmo em águas turvas e escuras. A precisão de seu ataque, mesmo nas condições mais desafiadoras, levanta questões sobre a agilidade e a percepção sensorial dos crocodilos. Não é apenas uma questão de força bruta, mas de inteligência, de instinto apurado e de uma percepção do ambiente que os seres humanos simplesmente não conseguimos compreender. Como é possível que eles, com seus corpos adaptados para a imobilidade, consigam calcular com tal precisão o momento exato de capturar suas presas, em um jogo psicológico que desafia a lógica da caça? E, falando de inteligência, as descobertas mais recentes têm nos levado a pensar que os crocodilos não são apenas predadores simples, mas animais com uma impressionante habilidade cognitiva. Estudos revelaram que eles podem reconhecer indivíduos e até estabelecer padrões de comportamento em situações de conflito ou quando se tratam de interações sociais com outros crocodilos. Como eles conseguem entender as hierarquias dentro de seu grupo? Qual é a verdadeira extensão de sua capacidade de tomada de decisão? Será que eles são capazes de planejamento ou sua caça é movida apenas por uma instintiva necessidade de sobrevivência? Estamos apenas começando a descobrir as camadas de complexidade emocional e social
que esses répteis escondem. Além disso, como é que eles conseguem sobreviver em um ambiente tão hostil, onde predadores de todos os tipos podem surgir a qualquer momento? Como eles reagem ao estresse ambiental, como a mudança de temperatura e a escassez de alimentos, sem perder a eficácia de suas estratégias de caça? E claro, os crocodilos possuem um mecanismo de adaptação de sobrevivência em situações de escassez ou risco extremo. Mas qual é o limite dessa resistência? Será que eles têm a capacidade de se transformar diante da ameaça da extinção? Ou estarão fadados a ser apenas um vestígio de um passado distante, enquanto as mudanças climáticas e a destruição de seu habitat nos forçam a repensar seu futuro? Ainda mais enigmático é o comportamento reprodutivo desses predadores. Como, mesmo com seus instintos de caçadores implacáveis, eles desenvolvem um comportamento tão surpreendente com seus filhotes. Como eles protegem sua prole, em um ato de pureza quase emocional, quando tudo ao redor lhes diz para não se preocupar com nada além de sua própria sobrevivência? Será que os crocodilos, apesar de sua natureza feroz, têm uma sabedoria instintiva que vai além da caça, algo que ainda não conseguimos observar ou compreender completamente? A ciência ainda não desvendou todos os mistérios desses répteis. E o que se sabe é apenas um vislumbre do que existe no vasto e profundo universo da biologia dos crocodilos. Em cada nova descoberta surge uma onda de admiração e respeito por essas criaturas que, à sua maneira, são verdadeiramente imortais. Quem sabe o que mais o futuro nos reserva quando conseguirmos entender os mecanismos internos que governam suas vidas extraordinárias? O que nos aguarda no campo da genética, na análise de suas adaptações celulares, nos segredos de sua resistência à idade e aos ferimentos? O que ainda há para explorar sobre esses predadores antigos e misteriosos que continuam a dominar os rios e pântanos da África e do mundo? Essas perguntas ainda permanecem sem resposta. Enquanto o universo dos crocodilos, com sua complexidade e mistério, continua a desafiar as mentes científicas do mundo, o que será que a próxima descoberta nos revelará? E qual será o próximo capítulo da história desses guardiões das águas que há tanto tempo habitam o nosso planeta? O futuro dos crocodilos. Sobreviventes ou ameaçados, a história dos crocodilos é marcada pela resiliência e pela adaptação. Desde os tempos pré-históricos, essas criaturas imponentes souberam se reinventar para atravessar períodos de mudanças drásticas no planeta. No entanto, ao olharmos para o futuro, uma pergunta ressoa nas mentes de cientistas, biólogos e amantes da natureza. Os crocodilos conseguirão continuar sobrevivendo diante das ameaças atuais, ou eles se tornarão vítimas do próprio mundo que ajudaram a criar? O que o futuro realmente reserva para esses predadores atemporais? Hoje, os crocodilos enfrentam desafios imensos. O avanço implacável da humanidade com a destruição de habitats, a poluição das águas e a caça ilegal coloca em risco sua própria sobrevivência. Durante séculos, eles viveram em regiões remotas e inexploradas, governando as águas e mantendo um equilíbrio natural fundamental. No entanto, agora são confrontados com o crescimento das cidades, o aumento das atividades agrícolas e a exploração desmedida de seus ecossistemas naturais. À medida que o homem avança, os crocodilos se veem cada vez mais encurralados, com seus espaços vitais encolhendo e seu futuro ameaçado pela expansão territorial humana. E o que dizer da poluição das águas, o coração da vida dos crocodilos? O lixo, as substâncias químicas e as contaminações que invadem os rios e pântanos, onde esses répteis vivem, colocam suas vidas em risco. Como esses predadores, que dependem de água limpa e saudável para sobreviver, vão reagir a um ambiente tão corrompido? As consequências são imprevisíveis, mas as perspectivas são sombrias.
Se o envenenamento dos corpos d'água continuar a aumentar, muitos crocodilos podem acabar sucumbindo, não por causa de suas próprias forças da natureza, mas pelas forças destrutivas do homem. A caça ilegal também se torna uma preocupação crescente. Por sua carne, por suas peles, por suas presas valiosas, crocodilos de várias espécies são caçados sem piedade. As populações de crocodilos estão diminuindo, especialmente aquelas em regiões mais vulneráveis. Não é mais uma questão de sobrevivência nas águas do mundo selvagem, mas de manter uma existência no caos criado pelo ser humano. Em muitos lugares, a caça indiscriminada colocou as espécies mais icônicas, como o crocodilo de água salgada e o crocodilo do Nilo, na lista de animais ameaçados de extinção. E à medida que suas populações diminuem, o equilíbrio ecológico do qual eles são parte fundamental também começa a vacilar. Mas, por mais ameaçados que estejam, ainda há uma chama de esperança. Em algumas regiões, esforços para proteger os crocodilos estão crescendo, com parques nacionais, áreas de preservação e regulamentações de caça sendo implementadas para dar a essas criaturas a chance de sobreviver. Cientistas, biólogos e defensores da vida selvagem trabalham incessantemente para restaurar os habitats destruídos e garantir que os crocodilos possam continuar a prosperar. Criar um futuro sustentável para essas criaturas lendárias é possível, mas exige um esforço global, um compromisso com a preservação e, principalmente, uma mudança de mentalidade sobre a relação que o ser humano mantém com a natureza. Em outros lugares, as comunidades locais passaram a reconhecer o valor dos crocodilos não apenas como predadores ferozes, mas como símbolos de riqueza natural e cultural. Programas de ecoturismo e a conscientização sobre o papel vital que essas criaturas desempenham no ecossistema têm incentivado a coexistência pacífica entre o homem e o crocodilo. O que antes parecia impossível, a convivência harmoniosa com esses predadores antigos começa a se concretizar em algumas regiões, como se os crocodilos estivessem de alguma forma se adaptando à presença humana. E, ainda assim, a pergunta persiste: será suficiente? Conseguiremos proteger esses seres imponentes de um destino trágico? Ou, com o tempo, eles sucumbirão às mesmas forças que ameaçam todas as outras espécies na Terra? Os crocodilos, com sua história interminável e sua implacável luta pela sobrevivência, continuam a ser guardiões do mistério das águas. Mas a verdadeira pergunta sobre o futuro deles é: será que nós, os humanos, seremos capazes de garantir que essas criaturas extraordinárias continuem a reinar em suas águas por mais milênios, ou os veremos desaparecer diante dos nossos olhos? Como os crocodilos, nós também estamos à mercê de nosso próprio futuro, e a única maneira de garantir que suas sombras continuem a se projetar nas águas turvas dos rios africanos é agir agora. E quando se trata do futuro da natureza, o tempo está correndo. O legado dos crocodilos e o nosso papel na preservação. Ao longo desta jornada pelo universo dos crocodilos, testemunhamos um predador que sobreviveu aos caprichos do tempo, que dominou as águas e escreveu sua própria história em uma terra de mudanças constantes. Sua presença imponente nos rios e pântanos é um testemunho da resistência e da adaptabilidade. No entanto, o futuro desses guerreiros da natureza depende de nós, da nossa capacidade de entender o seu papel vital no equilíbrio do ecossistema e, mais importante, de agir para proteger dos. Os crocodilos são mais do que apenas caçadores implacáveis. São símbolos da natureza selvagem e da interdependência que sustenta toda a vida. Eles nos ensinam, de maneira brutal e bela, sobre o poder da adaptação e da luta pela sobrevivência, enquanto enfrentam ameaças externas que vão desde a destruição de seus habitats até as consequências do nosso próprio progresso. O futuro desses animais é incerto,
mas a nossa escolha é clara. Ou nos tornamos os guardiões de seu legado, ou permitimos que a nossa indiferença apague essas criaturas das águas onde reinaram por milênios. Agora você, que acompanhou essa jornada até aqui, tem o poder de fazer a diferença. Se você se impressionou com a história dos crocodilos, se ficou fascinado com suas estratégias, suas batalhas e a imensa complexidade de sua vida selvagem, então não deixe que essa conscientização pare apenas nas suas palavras. Compartilhe este vídeo com aqueles que ainda não conhecem a verdadeira história dos crocodilos. Curta, deixe seu comentário e, mais importante, inscreva-se no canal para não perder a continuidade dessa saga. Aqui, no O Desconhecido, nós somos guiados pela busca incessante por conhecimento real, pela exploração do que está além do que conhecemos e por histórias que realmente fazem a diferença. Este canal não é apenas sobre apresentar o óbvio, mas sobre aprofundar-se nas curiosidades mais intrigantes da natureza e das civilizações, trazendo informações embasadas, envolventes e cativantes para você. E acredite, este é apenas o começo. Estamos apenas arranhando a superfície de muitos outros mistérios fascinantes e revelações do nosso mundo. Então, inscreva-se, ative o sininho e prepare-se para a próxima aventura. O desconhecido está à nossa porta e juntos vamos desbravá-lo. Até a próxima!